educação, desde ela em seu lato sensu, até ela dentro do estrito sensu, dentro da nossa rotina familiar, que é algo que nós devemos preocupar com maior urgência, mas nos preocupar com a forma adequada de preocupação. Porque se hoje nós temos uma educação, principalmente secundarizada, escrava de uma mercadologia, nós podemos amenizar os impactos negativos desse tipo de educação, que na verdade, em sua maioria, não se comporta como educação, mas simplesmente como uma instrução. Então há uma diferença básica entre instrução e educação. Então muitas vezes, o que nesses cursos, que são aí os cursos do mercado, os cursos em que estão a popularidade, não se há um processo educacional. Há um processo meramente instrutivo, onde há verbalização, uma enxurrada de informações para a decoração dos alunos e para que aquilo seja esvaziado no momento de uma prova, sem haver o processo de crítica ao conhecimento, sem haver o processo dialético em que você ouve aquele que recebe, sem haver uma construção do conhecimento adequado. Mas se mercadologicamente assim estamos, pelo menos com a educação inicial de nossos filhos e a nossa educação familiar e a nossa educação espiritual, nós devemos nos preocupar. Se não tem como você fugir no ensino médio de escolas que promovem essa instrução tecnicista e alienante, no ensino fundamental há como a gente fazer isso, há como nós procurarmos boas escolas para tentar formar homens e mulheres de bem os nossos filhos. Porque na verdade, a educação que vai fazer mais diferença no seu filho é aquela que ele recebeu na primeira infância. É aquela educação que nós chamamos hoje de educação fundamental. E essa educação do ensino fundamental, ela é globalizante. Ela envolve a educação da alfabetização, ela envolve a educação familiar, ela envolve a educação social e todos os tipos de comportamento e de experiências de inter-relação culturais e emocionais que essa criança vai ter. Quando o aluno chega lá no ensino superior, e essa é uma pesquisa que várias instituições de ensino já desenvolveram, o que vai fazer a diferença entre o aluno do ensino superior, se ele é um bom aluno ou não, se ele vai absorver adequadamente aquele conteúdo, não é o ensino superior assim. Não importa qual curso você vai fazer, mas foi o jeito que você chegou lá. Como era a sua construção ética, social, intelectual no dia que você passou no curso no ensino superior e entrou numa instituição de ensino superior? Isso que vai definir a qualidade desse aluno, e não o curso superior em si, independente de qual curso você está fazendo. Só que instrução por instrução, intelectualidade por intelectualidade também não serve de nada. Então a nossa reflexão é, já que nós estamos em pleno século XXI, já que nós estamos vendo essa crise da razão, e nós estamos efetivamente vivendo uma crise da razão. Estamos vendo o conceito que a Universidade de Cambridge começa a trabalhar, e aí se popularizou, nós estamos na era da pós-verdade. Que já não importa mais o que é verdade e o que é mentira, porque você alcançou um nível de alienação e de crise racional em que a verdade ou a não verdade já não importa para ninguém. É aquilo que você acredita. Isso já começa lá nas suas redes sociais. Nós estamos perdendo a capacidade de promover o encontro de almas, o encontro do ser com outro ser, principalmente quando esse outro ser é diferente de mim. Isso Sócrates chamaria de dialética. A dialética que um tem uma posição, a tese, o outro tem a antítese, que são uma posição diferente, um pensar diferente. E no encontro dessas perspectivas, no encontro dessas existências, nós formamos a síntese. Mas nós somos condicionados todos os dias a não saber lidar com quem pensa diferente. Todos nós estamos aqui. Estamos reunidos numa casa espírita que nos abraça com amor e carinho, mas a doutrina espírita pede a nós para que nós não pensemos igual. Porque se todos nós pensarmos igual, acabou qualquer possibilidade de conhecimento e de evolução. A questão é, nós devemos pensar diferente, mas caminhar para o mesmo horizonte. E devemos caminhar de mãos dadas. E não um passando por cima do outro. Mas isso é uma contracultura. A doutrina espírita, ela é uma contracultura. Ela é a cultura da evolução. É a cultura do que evoluir sozinho não é evolução. Do que é necessário fazer qualquer coisa para eu sair na frente do outro, não faz sentido. Porque o maior dever de nós, enquanto cristãos, é ser servidor. Quanto mais bem você faz ao outro, melhor você é.
Você tem que ser melhor, no final das contas, é para você mesmo. Você tem que ser o melhor que você pode ser, e não o melhor que os outros acham que você deve ser. Nós não devemos esse tipo de resposta a ninguém. Nós devemos trabalhar pela educação das nossas vicissitudes, pela espiritualização do nosso ser. E aí nós vamos entendendo que eu consigo pensar diferente de uma outra pessoa e viver harmoniosamente com ela, e conviver, congregar e construir pontes ao invés de construir muros, porque é só na convivência que há a transformação. Por mais que você queira transformar as pessoas que estão do seu lado, é impossível alguém transformar uma outra pessoa. Nós só nos transformamos no momento em que nós permitimos o encontro. Mas para permitir o encontro, nós devemos tirar as máscaras. E nós devemos romper com as projeções. Se você vive com uma outra pessoa e cria ilusões em cima daquela outra pessoa, você nunca vai ajudá-la, porque você vai ajudar a projeção que você tem nela. E nunca vai ajudar como ela é. Para melhorar, a gente tem que se aceitar como nós somos. E para ajudar o outro a melhorar, nós devemos aceitar o outro como ele é. E aí caminhar juntos para nos melhorarmos e não aceitar a nossa condição. Só que nós somos condicionados a essa educação materialista, a educação do mercado. Hoje a nossa educação é completamente mercadológica. E esse comportamento mercadológico, não sei se vocês perceberam até hoje, mas não tem nada a ver com o plano espiritual. Como é que vocês acham que governadores são eleitos no plano espiritual? Como vocês acham que os instrutores são eleitos instrutores? São quantos títulos eles tinham na Terra? Se vocês bem lembram, tanto no filme quanto no livro Nosso Lar, a gente vai ver que o governador do Nosso Lar, ele é o trabalhador que mais trabalha em Nosso Lar. O Áureo, no livro Universo e Vida, ele fala que quando o nosso planeta romper esses miasmas dos fins dos tempos, desse milênio, nós vamos finalmente entender a nova democracia, que não vai ser nenhuma democracia, vai ser a espiritocracia do mérito maior e do maior servir. Aquele que doa mais é o que tem maior capacidade de assumir as maiores tarefas, porque cada um segundo as suas obras. Deus não vai te dar mais do que você é capaz de pegar, mas Ele também não vai te dar mais do que você merece. Muitos de nós espíritas às vezes queremos parecer humildes, né? A gente pergunta para as pessoas assim: como é que você está? Ah, eu estou melhor do que eu mereço. Ah, então Deus é injusto. Se você está melhor do que você merece, esse Deus está meio complicado. Não, você está do jeito que você deveria estar. Você pode melhorar? Pode. Mas 50% de tudo que pode ser feito por você depende de você. Essa história de que o universo, tem dia que você acorda e você fala: nossa, o universo hoje está contra mim. Não, o universo está conspirando ao seu favor. É você que não está percebendo o processo. É você que está distanciando da sua humanidade. Você está se distanciando do outro. E nós precisamos do outro para evoluir. Então hoje, nesse condicionamento do afastamento do outro, nós estamos enfrentando esses problemas sociais, da corrupção, dos problemas éticos. Porque é lindo falar de ética, mas quantas pessoas sabem o que é ética mesmo? E quantos de nós que somos espíritas ou cristãos sabemos que Jesus ele elevou a ética para um novo nível? Nós ainda estamos naquela ética de nós buscarmos fazer o bem ao outro, porque nós sabemos ainda que o bem vai ser feito para nós. Mas Jesus leva a ética ao nível máximo do que pode ser ético. Quando lá no capítulo 8 do Evangelho de João ele diz: eu ainda vos deixo esse último mandamento. Assim como o Pai me amou, eu vos amo a vós. Quem tem maior amor do que aquele que entrega a vida pelos seus? Olha que lindo, é o esquecimento total das suas vicissitudes, da sua arrogância, dos benefícios, do materialismo, do egoísmo, para viver em função de amar o seu próximo. Isso não quer dizer esquecer de você de uma forma pejorativa, é você não colocar o seu benefício na frente do benefício do seu irmão. É você saber que você só pode ser feliz se o outro for feliz também. É você entender que um sonho só tem sentido se ele for sonhado em conjunto. Se o seu sonho não é egoísta. Se o seu sonho tem o objetivo de beneficiar só a você, você está sendo egoísta. É nesse sentido que Raul Seixas parafraseava Shakespeare dizendo: um sonho sonhado só é só um sonho sonhado junto é uma realidade. Porque ninguém realiza um sonho sozinho. A gente vê essas falas desses grandes inovadores, né? Steve Jobs e fulano de tal e Einstein. Gente, ninguém conseguiu nada sozinho. Teve sempre um mecenas, teve sempre um facilitador, teve sempre alguém que abriu as portas. E esses anônimos, a maioria deles são esquecidos pela história. Ou você acha que alguém do nada chegou ao tudo?
Ou você acha que o Einstein sozinho, quando você lê a biografia, as boas biografias de Einstein, inclusive teve um seriado belíssimo que passou na National Geographic, Genius, sobre Einstein, que compensa ver, quem não viu eu recomendo que vejam, e vocês vão ver as pessoas que corroboraram para Einstein chegar onde ele chegou. Inclusive a esposa dele, a ex-esposa dele, uma física maravilhosa, que assumiu o anonimato para que o Einstein fosse o Einstein, mas uma das grandes mentes do século XX. Mas ela optou pelo anonimato e ela nunca foi valorizada como a cientista que ela foi. Como hoje a história está revertendo vários casos, somente do papel das mulheres no mundo do conhecimento. Então a evolução vai caminhando para isso, mas ela vai caminhando para essa espiritualização também. Como agora nós estamos na época em que as máscaras se caem, fica cada vez mais difícil você lidar com esse divergente, com esse diferente. Lá no seu Facebook, no seu YouTube, no Google, sei lá quais outras redes sociais que vocês têm, nós estamos hoje na era do conhecimento personalizado. Então você curte páginas no Facebook, começa a aparecer só aquilo, né? Existe o algoritmo que ele vai, né, vendo quais são os assuntos que você gosta, os perfis globais que você gosta. E começa a aparecer na sua timeline somente aquelas coisas que estão de acordo com a sua opinião. Hoje em dia você não precisa nem de excluir mais quem você não gosta. Automaticamente as publicações daquela pessoa que você não curte muito, elas não vão aparecendo mais na sua timeline. E aí você vai ficando bem na sua vidinha. Porque aí na sua timeline, no seu Instagram, no seu Facebook, sei lá onde mais, vai ter só as pessoas que vivem no mesmo mundo que você. E o mundo que você vive é um mundinho, por maior que você acha que o seu mundo seja. E aí, os especialistas, os estudantes das relações sociais da atualidade chamam isso de bolha ideológica. Aí você se prende na sua bolha ideológica. E prendendo-se na sua bolha ideológica, surge o preconceito, a intolerância, o racismo, a incompreensão, a incapacidade de lidar com o divergente, os conflitos, as polarizações. Todo extremismo é tendência para destruição. É pulsão de morte, como dizia Freud. A pessoa que é extremamente numa postura, extremamente numa outra postura, ela tem pulsão de morte. É uma pessoa em estado alienante. É um estado de loucura. E nós devemos tomar muito cuidado com essas posturas. Mas somente a espiritualização vai nos levar a uma nova concepção do ser. Que aí você vai perceber que você faz parte de um núcleo menor que está te preparando para fazer parte desse núcleo maior que nós chamamos família universal. Você vai perceber que você é um habitante do cosmos, que você está circunstancialmente nesse planeta, mas que aqui não é a sua casa. Nós estamos aqui de aluguel. A Terra não é causa de nada, ela é consequência desse grupo de espíritos que aqui estão, que foram necessários virem para cá. Mas que nós vamos caminhar. A Terra vai passar, e nós não passaremos. Este planeta vai chegar um dia que ele vai se desfazer, porque é natural. Ele não tem capacidade física de ser uma estrela. Vai ter que se destruir. E nós permaneceremos. Agora, como nós vamos estar daqui a milênios, daqui a trilhões de anos, vai depender da trajetória evolutiva de cada um de nós. E a gente tem que parar de pensar na educação dessa forma romântica e efetivamente pensar na educação. E a doutrina espírita, porque a proposta da raiz espírita é ser o cristianismo redivivo, ela é o elemento primordial para nós promovermos uma nova educação. A educação do homem integral. Porque quando você olha a pessoa que sai do seu lado, você tem que lembrar que ela é uma composição de sociologia, de antropologia, de história, de psique, de espiritualidade, de reencarnações. Como a própria Organização Mundial da Saúde reconhece o humano hoje, nos informando que o ser humano é um ser biopsíquico, sócio-espiritual. Ele é biológico, psíquico, é social, antropológico, cultural e é espiritual também. Então, a transcendência do ser. E aí, percebendo isso, nós temos que perceber o universo que nos circunda. E nós fazemos parte desse universo. Nós não somos um ser para além da natureza. E você não é melhor do que quem está do seu lado. Se você está num planeta em que viveu o Gengis Khan, se você está num planeta em que viveu Adolf Hitler, se você viveu num planeta em que viveu a figura que você mais teme, que acha mais tenebrosa, significa que você tem muito mais em comum com ele do que o que você pensa. Senão você não estaria aqui. São planetas como os nossos, são para esses tipos de alma.
São para almas errantes ainda. São para almas que ainda o mal sobrepuja o bem. E todos nós estamos nessa fase, com raríssimas exceções. Então, espiritualizar-se e promover essa educação da emancipação do espírito é a nova era da educação. Sim. Você falou assim, a questão do planeta e da nossa semelhança com ele. O país que a gente nasce também é influenciado, por exemplo, eu penso isso, é uma viagem minha. Por exemplo, às vezes eu penso, vamos mudar de país. Eu falei, cara, mas se eu nasci aqui, será que realmente não é para eu ter nascido aqui? Vamos dizer assim, se eu me acho tão merecedor de um país melhor, será que eu não estou fugindo do meu propósito? Entendeu? Ou não, eu realmente faço parte dessa bagunça toda que eu estou. Isso também faz parte dos parâmetros da educação divina. Você nasceu num país porque você tem um compromisso com esse grupo de espíritos, com essa nação. Como na cidade em que você nasceu, em que você vive, é onde você tem o seu compromisso. Mas acima de tudo você tem o seu livre-arbítrio. Não importa onde você estiver, você pode ir lá para a Indonésia, você vai ser um brasileiro na Indonésia. A sua raiz brasileira você nunca vai poder abandoná-la. E o seu compromisso com esse grupo de espíritos vai sempre ser o seu compromisso. Mas você tem um livre-arbítrio de ir para onde você quiser. Contudo, você vai ser sempre um brasileiro. Em qualquer lugar onde você estiver, você vai carregar a sombra do estrangeiro com você. Como dizia Albert Camus no livro O Estrangeiro. Então isso é um fato. Mas você tem essa liberdade, não tem problema nenhum. Porque a gente vai se adaptando às novas realidades. Mas todos nós estamos no lugar que nós deveríamos estar. E o projeto educacional, principalmente para um país como o nosso, é muito importante, porque somos a pátria do Evangelho. Olha só. Mas lembrem-se, quando fala pátria do Evangelho, isso não quer dizer que é o melhor país do mundo. Vocês lembram lá no passado do projeto educacional divino? Você tinha os egípcios, os arianos, que eram os gregos principalmente, os hindus, essa raça maravilhosa no passado, e você tinha os hebreus. Segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, o povo mais evoluído que ali estava eram os egípcios. Tanto é que os egípcios capelinos já voltaram para lá há milênios. Depois vários dos hindus. Mas quem foi o povo que Deus escolheu para receber Jesus? Foram os hebreus. Era o pior povo. Era o menos instruído. Era o menos intelectualizado. Se entrasse em guerra com qualquer um daqueles povos, ia ser dizimado. A Grécia, nós sabemos que na guerra do Peloponeso, entrou em guerra com 200 mil persas. Eles eram 30 mil gregos. Eles dizimaram o exército persa. Mas por que Deus escolheu aquele povo? Porque era o povo que tinha fé latente. Era o povo que tinha o maior sentimento de fé. E é justamente para os que precisam de médico que o médico vai. Vocês acham que Deus ia escolher Estados Unidos, Inglaterra, França para ser a pátria do Evangelho? Não, tinha que ser o Brasil. Não é que a gente é melhor. Significa, justamente por assumirmos esse compromisso educacional. Então, falar que é pátria do Evangelho é assumir o compromisso educacional de guiar as almas. Você acha que Deus vai mandar os piores espíritos para onde? É para onde está o Evangelho, é para onde precisa. O doente vai onde precisa dele estar. E apesar de as mazelas que nós vivemos, nós ainda temos muitos avanços. E ainda teremos mais. Mas é isso que é importante nós percebemos. Que isso tudo é circunstancial. Nós estamos treinando para a espiritualização. Para a gente lidar com esses espíritos. Porque vai chegar um dia que você vai perceber, olha, eu evoluí. Mas o sinônimo de evolução é quando nós podemos ir, nós resolvemos ficar para ajudar quem não consegue ir. Isso é espiritualizar-se. Lá no livro dos Espíritos, vai nos informar dessa espiritualização. Fala que existem duas asas que vão conduzir a humanidade. A asa intelectual e a asa do progresso moral. A nossa asa intelectual está bem desenvolvida em certos pontos. Mas a nossa asa do progresso moral ainda é muito deficiente. Existe um mito grego que fala muito bem sobre esse problema. Todo mundo que já deve ter ouvido falar de Ícaro, já? Filho de Dédalo, que construiu o labirinto. Então o Ícaro, com a sua ânsia, por quê? Gente, andar pela terra, no fundo do mito de Ícaro, existe uma questão que é a humilhação humana. O fato de nós andarmos pela terra, como qualquer verme, é tão ínfimo. Ora, uma lagarta se arrasta pelo chão. Nós, seres humanos, que dominamos a técnica, nos arrastamos pelo chão. Então Ícaro, incomodado com isso, resolve construir as suas asas. Qual era o objetivo? Ser livre e chegar até o sol.
Então desenvolveu-se intelectualmente, fez a sua asa, colocou a cera na asa e começou a voar. Só que a sua arrogância, a sua jactância foi tanta que ele quis chegar ao ponto que ele não conseguiria chegar. Então o sol derrete a cera das suas asas e ele cai. O mito de Ícaro, assim como vários outros mitos, mostram a queda humana. A queda humana pela vaidade e o orgulho. Porque através do intelecto nós desafiamos as leis de Deus. O sol é a lei de Deus, que derrete as nossas asas da arrogância, da vaidade. A lei de Deus é o que fala, olha, você não pode ir por aqui. Então este mito é justamente para mostrar que o intelecto desenvolvido sem o coração desenvolvido, a única coisa que você vai conseguir é dor. A mesma tecnologia de enriquecimento de urânio que serve para gerar energia gerou bombas nucleares. Então isso é importante nós refletirmos, porque se nós começarmos a desenvolver simplesmente a asa intelectual, como nós fizemos no século XX, nós desenvolvemos mais cientificamente do que em todo o resto da história humana, em 100 anos, contudo, moralmente nós ficamos estagnados na maior parte do tempo, pouquíssimo evoluímos, e agora nós estamos vendo o reflexo dessa grande evolução intelectual sem a equiparação moral. Nós estamos enfrentando crise na família, crise na escola, crise na política, crise na ciência. Porque nós estamos esquecendo deste ato da espiritualização. Porque a educação por si só, ela não é boa nem ruim. Para a gente começar a estudar melhor as coisas, é preciso entender os conceitos. Educação, lá do latim, ex ducere, conduzir para fora. Quando você fala que a pessoa é educada, não quer dizer que é boa ou ruim. Você tem que dizer que a pessoa é bem ou mal educada. Porque você pode conduzir o que há de pior da pessoa para fora. Como você pode conduzir o que há de melhor. Por isso Jesus era o mestre por excelência. Porque ele conduzia o que há de melhor das pessoas para fora delas. Então, educar é tirar aquele que está dentro de nós da forma mais adequada. Todos nós, os princípios da humildade, da caridade estão aqui, porque nós somos filhos de Deus. E é preciso trabalhar para irrompermos a nossa crisálida e deixarmos esses elementos puros aparecerem. Mas como nós nos sintonizamos com fontes de pensamento menos felizes, com companheiros espirituais, com pensamentos perniciosos, o que é tirado de nós na maior parte das vezes são elementos ruins. É o orgulho, a vaidade, as dissensões sem sentido. Até para discutir a gente tem que saber o que é válido discutir. Até para nos revoltarmos, se é uma revolta qualitativa, nós devemos saber pelo que nós revoltamos. E a revolta que nós falamos é no sentido de buscar transformação. Se você vive numa sociedade injusta e você age com justiça, essa é a sua revolução. Porque a verdadeira revolução é só aquela que dá no interior do homem. É essa interiorização, é essa espiritualização. E hoje a ciência está a passos largos de nos mostrar esse mundo maior. Só que a gente precisa de ver com o olho moral também. O que adianta nós estarmos nessa grande jornada do universo, conhecendo a cada vez o universo? O que adianta a ciência falar cada dia mais, procurando o espírito? Já sabe-se que há algo mais do que essa matéria. O materialismo está em xeque. Mas ninguém consegue olhar isso com olhos morais, então não vai resolver. Será que nós vamos continuar utilizando tecnologia para fazer o mal? Na doutrina espírita tem um livro que lembra o mito de Ícaro. Não sei se vocês já leram, quem não leu, leia. Chama Ícaro Redimido, que vai mostrar a história da desencarnação do Santos Dumont. Porque o Santos Dumont, na biografia dele, quando ele viu o avião que ele criou para o bem, sendo usado na Segunda Guerra Mundial, ele entrou em depressão e suicidou, ele foi para a loucura. Então nós podemos usar qualquer elemento para o mal. Nós podemos utilizar a educação para o mal, nós podemos utilizar a religião para o mal. Se você não se espiritualiza. O dinheiro também. O dinheiro para o mal. Né? Não tem nada contra o dinheiro é bom, a pessoa que manuseia que é ruim. O nosso problema é esse. Então está aí o segredo da evolução. A tecnologia em si não é ruim, o conhecimento não é ruim, o dinheiro não é ruim, não existe assunto polêmico, existem pessoas que não sabem administrar o dinheiro, existem pessoas que não sabem lidar com o poder, existem pessoas que não sabem fazer o bom usufruto do seu conhecimento e existem pessoas polemistas. Porque tudo pode ser conversado, tudo pode ser trabalhado em conjunto, vai depender de quem está fazendo isso.
Vai depender das pessoas que fazem parte desse grupo de pessoas e buscam evoluir, e buscam compreender o outro, e buscam se silenciar. Então a doutrina espírita, ela é o elemento que vem nos mostrar como fazer isso, mas que é através, acima de tudo, da humildade, de nós buscarmos acerenar o nosso ser e perceber que, apesar de sermos seres importantes, nenhum de nós é menos importante por sermos menores, mas que nós fazemos parte de uma criação muito maior do que cada um de nós. É deixarmos o materialismo de lado, porque muitas vezes a gente fala em materialismo, as pessoas acham que ser materialista é aquela pessoa que não acredita em nada, mas você pode ser um espírita materialista, porque você tem que perguntar para você: quem é o meu Senhor? Eu sirvo a Deus ou a Mamon? Porque você pode estar aqui no automatismo, simplesmente, por uma convenção social. Tem muito espírita que adora ser espírita, que ele se acha intelectualizado simplesmente pelo fato de ele ser espírita. Então ele acha que ele é melhor. Já não acredito mais naqueles absurdos que aquele povo diz, né? Só que quem vai conversar com a criatura, o umbral dela é igual ao inferno cristão tradicional, não tem diferença nenhuma. Ela acha que ela vai desencarnar e vai ser um rei no plano espiritual, e a coisa não é bem assim. E ela mistifica a própria doutrina espírita. Aí quando nós vamos nos esclarecendo com a humildade, sabendo que o tanto que a gente conseguir conhecer nessa encarnação ainda vai ser pouco, e aí está a maravilha do conhecimento, nós vamos entender o que Jesus queria nos dizer, com ser o último dos servidores, com o amor, com a necessidade da humildade, com o lema que guia o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Uma educação espiritualizada é primeiro conceber Deus como Pai Criador. Nós ainda somos todos cartesianos. Nós seguimos lá o método dualístico cartesiano. Por isso o discurso do método, né, as nossas metodologias científicas. Mas junto com Descartes vieram outros missionários. E a Terra está se preparando para uma nova fase do conhecimento, que é onde nós vamos buscar o conhecimento sintético, que é a proposta da doutrina espírita, mas que começa lá com Giordano Bruno, começa com os pensadores, com Tales de Mileto, com Heráclito, que Spinoza veio ser o ápice dessa revolução do pensamento, onde nós vamos de Deus. Spinoza chamava de natura naturans. Nós vamos do todo às partes. O conhecimento analítico cartesiano, ele vai das partes ao todo. E como dizia Albert Einstein, não existe nenhum caminho do múltiplo para o uno, mas todos os caminhos do uno levam ao múltiplo. Por isso que o Livro dos Espíritos começa com a primeira pergunta: o que é Deus? Toda a literatura espírita da codificação, ela começa fundamentando a existência de Deus. Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino e da Dor, e no livro Depois da Morte, ele vai dizer: nenhum conhecimento tem sentido sem antes reconhecermos a paternidade divina. Isso é a mesma coisa que o Spinoza fala. Só que ele chama de natura naturans, a causa sui. É a mesma coisa que está no Livro dos Espíritos. Como começar a qualquer tipo de conhecimento sem pensar no horizonte de todas as possibilidades humanas? E aí você vai entender o seu lugar na natureza. Você vai entender que você é um espírito em processo de construção, que embora foi criado e vai perdurar aí, perpetuar-se nos tempos que nós não conseguimos nem imaginar, mas nós ainda estamos em processo de construção. Assim como a educação é um processo de construção. Qual educação é a melhor? Nós falamos aqui isso a outra vez que nós estávamos. Não se trata de comparar a educação de agora com a educação de antigamente, que a gente percebeu, né? Nós tivemos os vieses, né, construtivistas, nós tivemos o behaviorismo. A gente percebe que todos esses processos têm muitas lacunas. Se a educação anterior fosse melhor do que essa, nós não estaríamos num mundo com tanta corrupção e guerra. Nós temos que aproveitar o que era bom de antes, o que é bom de agora, e tentar promover algo melhor, para atender às novas necessidades, porque hoje nós somos pessoas diferentes. As necessidades das nossas crianças, dos nossos filhos, as nossas próprias necessidades são diferentes das necessidades que nós tínhamos há 20 anos, há 10 anos, porque o próprio mundo se transforma. Tudo se transforma. Será que nós vamos ser aqueles que não se transformam? Nós vamos acompanhar a evolução do planeta, a espiritualização de todas as coisas, e nós vamos continuar presos em nós mesmos, não acompanhando esse novo processo? Qualquer documentário que você colocar, qualquer livro que fala sobre física quântica que você ler, vai te indicar a questão da paternidade divina, vai te indicar a espiritualidade, mas você ainda quer continuar lá no seu mundinho restrito e fechado.
Nós ainda temos vários companheiros e companheiras que ainda querem acreditar no materialismo. Vocês conhecem alguma experiência laboratorial que prova o materialismo? O materialismo é um equívoco do pensamento. Um dos maiores materialistas da história, o Bertrand Russell, que foi matemático, filósofo, ele fala que a matéria é uma maneira sofisticada de descrever todos os fenômenos da matéria, quando a matéria, na verdade, não está lá. Porque matéria é energia condensada. Ela não é. Se nós nos acelerarmos aqui, na velocidade da luz, nós vamos nos desintegrar. Então, tudo que nós pensamos que é matéria, é na verdade um tipo de matéria quintessenciada. E aí nós chegamos ao espírito, que é um outro elemento. Então matéria é uma coisa, espírito é outra coisa e Deus é outra coisa. Mas tudo isso que você está vendo é ilusão, vai passar. Justamente aquilo que você não está vendo é que é permanente. Você está passando por uma experiência transitória no corpo que você está. Você não é isso. Você está filho da sua mãe, irmã do seu irmão, irmão da sua irmã. Não é uma constante, é só uma passagem. E o que você está fazendo com essa sua passagem na Terra? Quais são os recursos que você está angariando nesse processo seu? O que você está valorizando? Quantos títulos você vai levar aqui da Terra? E no final das contas, qual a diferença eles vão fazer efetivamente? Se o seu título fizer alguma diferença positiva na sua vida, ótimo, que sirva para aprender. Mas quantas pessoas têm um doutorado e não sei o quê, mas ela só sabe falar sobre aquilo? E ela não consegue ter um conhecimento lato das coisas. Ou que utilizam de um título para achar que é melhor. Quando chegar no plano espiritual, alguém vai perguntar para você qual era o seu título na Terra? André Luiz. E é bom a gente, as coisas vão se encaminhando. A obra de André Luiz agora efetivamente entrou para o aparato científico internacional. Um artigo da Associação Médica Espírita Brasileira, cujo presidente mora em Anápolis, um companheiro fantástico, maravilhoso, escrito a 6 mãos, por 6 médicos, acaba de entrar na mais importante revista de neuroendocrinologia do mundo. Toda a obra de André Luiz, provando, não é uma conjectura, provando, está lá as referências, e a comunidade científica internacional começou a estudar, provando que na década de 30 ele antecipa quase todos os conceitos endocrinológicos e neurocientíficos da época. E sobre a pineal, tanto é que na USP nós temos a Pineal Mind, coordenada pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um instituto de estudos biopsicoespirituais. Então qualquer pessoa que estuda na USP pode estudar e fazer uma tese de doutorado sobre espiritismo. O espiritismo já está na academia. A gente não percebe porque nós não interessamos ainda em ver isso. Mas já faz parte. E se nós não sabemos, muitas pessoas conjecturavam que André Luiz era Carlos Chagas, impossível pela cronologia. Oswaldo Cruz, mais impossível ainda. A última encarnação de André Luiz na Terra, está inclusive a foto dele no artigo, foi de um médico neurocirurgião chamado Alfonso Esponzel, que era líder da Liga Latino-Americana de Pesquisas Neurocientíficas. Por isso ele descreve tão bem o cérebro. Ele chegou lá no plano espiritual como esse grande médico. Qual foi a primeira função dele lá na colônia do Nosso Lar? Ele foi lá doidinho para pedir para ser médico, não foi? Ele e a senhorinha lá que estava lá, Dona Laura, o nome dela. E o Clarence era tão sábio que ele fez a conversa fraterna de 2 a 2. E a mulher começou a falar, olha, eu quero ajudar os meus filhos porque eles estão sofrendo. E o Clarence foi ouvindo toda a fala dela, toda a fala. Quando ela terminou, ele é muito simples na pergunta. Os grandes espíritos são assim, não precisa de elucubrações fantásticas para chegar onde eles querem. Ele perguntou, e o que a senhora fez por isso? Na hora, o André Luiz doeu, falou, nossa, ele pensou, eu já não quero mais ser médico, qualquer coisa me serve. Depois da pergunta, aí ela gagueja e fala, olha, eu já coloquei a senhora nas câmaras de retificação, a senhora já foi para tal lugar, e lugar nenhum serve para a senhora. A senhora não está trabalhando para a sua espiritualização. Para nós ajudarmos a quem nós amamos, nós devemos angariar recursos para nós e para eles. Quais são os recursos que a senhora tem para ajudar? Resumindo o que ele disse, se você não se prepara para ajudar, sua boa vontade não serve. Você tem que se adequar, você tem que estudar, se melhorar. Porque às vezes você tem muita boa vontade, mas você não está preparado para aquilo, você vai atrapalhar. E às vezes se atrapalhar também. E André Luiz vai vendo aquela lição pedagógica, a hora que chega a vez dele conversar, que ele olha para André Luiz e fala, e André Luiz, o que você queria? Ele, eu estava aqui, mas
Ah, não sei, se o senhor quer me oferecer alguma coisa para eu trabalhar? Qualquer coisa serve. Ele foi para pedir para ser médico, mas está vendo o quanto o bom senso falou mais alto? E ele conseguiu uma função. Qual foi a função? Lavar o chão, como vocês disseram. E ele melindrou, ele achou ruim. Ele pensou, era um neurocirurgião. Se hoje o neurocirurgião já é sofisticado, imagina naquela época. Né? E um neurocirurgião que era o mais importante da América Latina. E ele aceitou com todo carinho. Durante todo aquele livro Nosso Lar, não sei se vocês perceberam, no último capítulo é quando André Luiz recebe o título de cidadão de Nosso Lar. Ele demora toda a vivência dele naquele livro, que são anos, para enfim ele conquistar o título de cidadão de Nosso Lar. Você acha que em uma encarnação você vai conseguir o título de cristão? Você acha que você está perto mesmo? Mas a gente não pode esmorecer. Mas o que o André Luiz fez? O livro Nosso Lar é a história de um espírito materialista se espiritualizando. Mas ali, há duros choques. Deus é tão bom conosco que a gente não precisa levar o choque que André Luiz. Tem muita coisa que o André Luiz leva choque, que se fôssemos nós iríamos nos melindrar. Tem hora que ele leva assim umas pancadas, que se fosse a gente ia chorar. Ele caía, sacudia poeira e continuava o processo de transformação dele. É urgente nós espiritualizarmos a nossa educação. Lá na sua casa, com o culto do Evangelho no lar, falar sobre o Evangelho de Jesus. E a própria doutrina espírita tem que começar a se preocupar mais com isso. E na verdade, os espíritos já vêm mostrando e vêm se preocupando. Não adianta nada nós falarmos de física quântica, de antropologia, de mecânica ondulatória, dos adventos científicos mais importantes em doutrina espírita, porque nós falamos, se Jesus não for o nosso referencial. Não adianta nada nós queremos defender os princípios da doutrina espírita sem nós nos embevecermos da fonte desses princípios. Como é que você defende um livro que você não conhece? Eu sou espírita, eu defendo o Pentateuco kardeciano. Você leu, você sabe o que está dito lá? Como é que você defende? Vira uma contradição. É como religiosos que não leem a Bíblia, que é a sua maioria. Eu falo com conhecimento de causa, sou professor de filosofia, antropologia de ensino religioso, na ensino superior e ensino médio, e ensino fundamental. Os meus alunos na aula de ensino religioso, eu sempre pergunto se eles leram a Bíblia. E a gente trabalha os escritos sagrados, então eu dou o poder para eles conhecerem. Eu levo a Vedanta, o Mahabharata, o Tao Te Ching, então eles conhecem os livros das mais variadas culturas, para eles poderem falar, poxa, eu acredito nisso, por isso, por aquilo. E nós? Quem de nós conhece os evangelhos, aquilo que nós professamos e defendemos? Porque se nós não conhecemos aquilo que nós defendemos, nós estamos correndo um grande risco. Porque na verdade, você aprende tudo isso para um único motivo. Sabe qual é? Para você ser melhor. Para você ajudar o seu irmão. Para você entender que você é uma alma, que seu corpo passa, o seu título passa e só suas obras ficarão. E é onde cabe nos perguntar quais são as nossas obras. Nós somos uma árvore, quais são os nossos frutos? Conhece-se a árvore pelos frutos que ela deixa. Qual é a história de vida que você está deixando nessa encarnação? E qual é o patrimônio espiritual que você está construindo? Ou continuando a construir? Ou começando a construir durante essa encarnação? Quais são os valores que você está levando? Pouco importa a sua profissão, pouco importa o salário que você tem, pouco importa como são feitas as paredes da sua casa. Agora o que importa são quais alicerces estão na base do edifício do seu ser. Se eles forem materialistas, eles são tão frágeis quanto frágil é a matéria. Agora, se eles estão embasados na construção das virtudes do homem e da mulher integral, nós estamos preparados para a nova fase da evolução. Nós estamos efetivamente preparados para sermos a imagem e semelhança de Deus. Porque a imagem e semelhança de Deus não é essa matéria rústica e feia. Porque senão vocês vão achar que Deus parece comigo. Coitado dele. Né? Ele parece com o Espírito, com a luz. A imagem e semelhança de Deus foi o Espírito feito, não você. Você é justamente a necessidade que o Espírito tem de sofrer, de aprender. Então vamos caminhar para esse propósito. Vamos nos preocupar, começando lá na sua casa. Implantar o culto do Evangelho lá para falar do Evangelho de Jesus.
Preocupem-se quais são os professores que dão aula para os filhos de vocês, para que eles não ensinem qualquer coisa, para que a educação não vire mercantilização. Preocupem-se em trazer os filhos de vocês e se trazerem à casa espírita, ou qualquer que for a religião que você escolher, para você construir um caminho que não vai desvanecer. Porque no final das contas, o que vai ficar, que não for patrimônio espiritual, um dia vai ser esquecido. E não vai ter sentido nenhum para ninguém. Agora, a história que você construiu, ela sempre vai ser a coisa mais importante que você levará hoje, amanhã e por todo sempre. Então, que nós não sejamos ícaros, arrogantes, para que a lei de Deus mais uma vez tenha que queimar as nossas asas. Porque Deus vai permitir o voo mais belo que nós pudermos dar. Mas esse voo vai depender de qual a cera que nós vamos compor as nossas asas. E que essa cera não seja a cera do materialismo e da vaidade. Que seja a cera do maior servir, do maior amar e da caridade verdadeira. Porque aí não vai ter mais espaço-tempo. Você vai passar por todos os buracos de minhoca que você quiser, vai atravessar os quásares e buracos negros, e o universo será a sua casa. Porque o universo é a casa do Pai. E o Pai quer que seus filhos habitem os melhores lugares dessa casa. Mas depende de cada um de nós a residência que nós vamos ter. Então que Jesus ilumine a nossa jornada e que nós consigamos caminhar para nos espiritualizar e levar isso que nós aprendemos aqui a todos aqueles que estão ao nosso lado. Uma boa noite, que Deus acompanhe nossos passos.